Hoje vocês vão conhecer ideias que estão ganhando espaço no cenário atual e mostrando como a tecnologia continua avançando de forma prática, estratégica e relevante. Ao longo deste conteúdo, vamos explorar soluções que chamam atenção não apenas pela modernidade, mas também pelo impacto que podem gerar em diferentes áreas da sociedade, da indústria e da vida cotidiana, revelando caminhos que merecem ser observados com mais atenção. M-Stick adota a aparência de uma haste iluminada simples, mas sua configuração interna revela um dispositivo projetado para múltiplas funções. Com dimensões de 160 por 26 por 16 mm e peso de 160 gramas, o gadget combina formato compacto com portabilidade imediata. Cada unidade acompanha uma alça de couro para a mão, reforçando a lógica de uso móvel. Ao longo da estrutura estão distribuídos 16 LEDs de 3 cores, integrados a um processador de 32 bits e a uma bateria de 2000 mAh. Em carga única, o aparelho alcança até 7 horas de funcionamento no nível máximo de brilho, estabelecendo autonomia compatível com usos prolongados. A interface física é mínima. Há apenas 2 botões, um de energia e outro dedicado ao Bluetooth, sistema que permite conexão com um aplicativo especial em dispositivos iOS e Android para controle do gadget. Essa simplicidade externa contrasta com a diversidade funcional. O M-Stick possui encaixe universal para câmeras e também um ímã que permite fixá-lo em diferentes superfícies metálicas. Como resultado, o dispositivo pode atuar como lâmpada, alterar suas cores de acordo com o humor do usuário, escrever mensagens com luz, visualizar som durante a reprodução musical, funcionar como sinal luminoso em bicicletas ou agir como temporizador, exibindo o tempo restante por meio das luzes. O que une essas aplicações não é apenas a iluminação, mas a capacidade de converter luz em linguagem operacional. Em vez de cumprir uma única tarefa, o aparelho reorganiza o mesmo conjunto técnico para usos distintos, de apoio visual à comunicação breve. Por $60, o M-Stick se define como um instrumento luminoso multifuncional, mais próximo de uma plataforma portátil de sinalização e efeito do que de um acessório decorativo. Sua proposta é concentrar variedade prática em um objeto leve, controlável e estruturalmente reduzido para rotinas versáteis. Roller redefine a lógica tradicional da cadeira de rodas ao trocar permanência estática por variação espacial controlada. Sua proposta técnica parte de uma necessidade concreta: permitir que o usuário altere a posição do corpo e seja elevado quase à altura das pessoas ao redor. Esse movimento acontece com a ajuda de um mecanismo semelhante ao de um exoesqueleto, que levanta o ocupante sobre 2 pernas e reorganiza a postura com rapidez. A função não opera apenas como demonstração de engenharia. No cotidiano, ela se apresenta como recurso indispensável para reduzir os efeitos de permanecer tempo demais na mesma posição, incluindo possíveis problemas na coluna. O processo de elevação ocorre quando as 2 rodas da cadeira se aproximam, permitindo que a transição entre sentado e erguido aconteça quase imediatamente. Para sustentar essa mudança, a estrutura utiliza fixações resistentes e uma construção confortável, pensadas para reduzir o risco de desequilíbrio e queda. Mas a utilidade da roller não termina na postura. Outra característica marcante está na capacidade de enfrentar pequenos obstáculos urbanos, um ponto crítico para quem depende desse tipo de transporte todos os dias. Graças às grandes rodas dianteiras, a cadeira consegue descer pequenos degraus e subir na calçada sem dificuldade. Isso amplia a autonomia de deslocamento em ambientes reais, onde a cidade raramente se adapta ao corpo do usuário. Mesmo sem preço informado, o conceito já revela uma direção objetiva. Não se trata apenas de locomoção, mas de reposicionamento físico e social. Ao permitir altura, estabilidade e superação de barreiras curtas, Roller aproxima a mobilidade assistida de uma arquitetura mais ativa. Em vez de aceitar o limite imposto pelo solo, pela calçada ou pela posição sentada, essa cadeira introduz um sistema que tenta devolver verticalidade, alcance e presença ao usuário dentro do espaço urbano de forma concreta diária.
A Skydweller Aerosolar Aircraft leva a aviação autônoma de longa permanência a um nível que, até pouco tempo atrás, parecia incompatível com a realidade operacional. Nascida a partir da base tecnológica do Solar Impulse 2, a aeronave foi desenvolvida como uma gigantesca asa voadora com 72 metros de envergadura, dimensão comparável à de um Boeing 747, mas com peso drasticamente menor graças ao uso extensivo de fibra de carbono. A proposta central é direta, embora suas implicações sejam profundas. Manter uma aeronave em voo por períodos extremamente longos usando energia captada do Sol. Mais de 17 mil células solares produzem cerca de 100 kW por dia, enquanto baterias de lítio sustentam o funcionamento durante a noite. Esse sistema permite que a plataforma permaneça no ar por mais de 90 dias, operando a aproximadamente 13.700 metros de altitude e transportando cargas úteis entre 360 e 800 libras. Dentro dessa capacidade, a aeronave pode ser aplicada em missões de vigilância, patrulha marítima, retransmissão de comunicações e outras funções estratégicas. A ideia é atuar como um satélite atmosférico persistente, porém recuperável, mais adaptável e menos rígido do que uma estrutura orbital tradicional. A plataforma já acumulou demonstrações importantes, incluindo voos de 73 horas, e continua avançando com o apoio da Marinha dos Estados Unidos. Em 2024, realizou em território americano o primeiro voo solar autônomo desse tipo. Em 2025, avançou para testes no Golfo. Esses resultados reforçam uma mudança de escala no próprio conceito de autonomia aérea. O Skydweller sugere que, em determinadas missões, a permanência no céu já não depende apenas de combustível armazenado, mas pode ser sustentada quase indefinidamente pela luz solar. Nova surge como uma peça de laboratório em escala doméstica, mas o que ele entrega está longe de ser apenas lúdico. Criado para ensinar as bases da programação com apoio de inteligência artificial, esse pequeno robô transforma aprendizado em manipulação concreta, resposta sensorial e experimentação prática. Ele consegue diferenciar cores, registrar rostos, medir distâncias e se mover em 5 eixos, formando um conjunto técnico que aproxima o usuário de conceitos normalmente abstratos. O controle manual amplia essa lógica. Com joysticks que acompanham o produto, torna-se possível girá-lo, guiá-lo e observar em tempo real a relação entre comando, movimento e reação. Essa interface direta não simplifica apenas o uso, ela materializa a lógica da programação em ações visíveis. Há ainda um elemento decisivo. Nova é um projeto de código aberto. Isso significa que suas funções não estão congeladas em uma configuração definitiva. Elas podem ser alteradas, ampliadas e adaptadas conforme o interesse do usuário. Dentro desse campo de expansão, o robô pode aprender a reconhecer voz, realizar gravações e incorporar novos componentes. Alto-falantes, microfones, módulos Bluetooth, Wi-Fi e até rodas podem ser adicionados, abrindo espaço para uma máquina mais móvel, mais sensível e mais personalizada. Esse caráter modular faz do dispositivo menos um brinquedo fechado e mais uma plataforma de testes em miniatura, onde cada ajuste pode redefinir a função original do sistema. O resultado é um robô educacional que não se limita a executar comandos, porque também convida o usuário a repensar a própria estrutura da máquina. Nesse ponto, a proposta deixa de ser somente didática e passa a funcionar como introdução prática à robótica personalizável. Por $186, Nova não aparece como simples gadget de mesa. Ele se apresenta como um núcleo experimental compacto, onde software, mecânica e adaptação coexistem no corpo técnico. O Cavorite X7, desenvolvido pela Horizon Aircraft, é uma proposta híbrido-elétrica canadense que tenta unir duas arquiteturas normalmente tratadas como incompatíveis, a eficiência do voo convencional e a flexibilidade da decolagem e do pouso vertical. Projetado para transportar um piloto e 6 passageiros, o modelo foi pensado para missões de até 800 km, com velocidade de até 450 km por hora. A ambição do projeto está em oferecer uma alternativa prática
prática, para cenários onde espaço reduzido, baixo ruído e versatilidade operacional são fatores decisivos. O principal diferencial técnico está no sistema de ventiladores embutidos nas asas. Durante a decolagem e o pouso, 14 ventiladores elétricos entram em operação para permitir movimentos verticais com emissão sonora extremamente baixa, o que amplia a viabilidade do uso em áreas compactas, como helipontos. Depois dessa fase, os ventiladores são recolhidos e a aeronave passa ao voo horizontal convencional, utilizando uma hélice traseira e um turbogerador. Essa transição procura resolver um dos pontos mais delicados da mobilidade aérea avançada: como combinar sustentação vertical com desempenho mais eficiente em cruzeiro. De acordo com a proposta da plataforma, o Cavorite X7 pode reduzir emissões em cerca de 30% em comparação com aeronaves tradicionais da mesma categoria. Isso amplia seu interesse para missões de evacuação médica, transporte em regiões remotas, resposta a desastres ou operações que exijam discrição. Um protótipo em escala real já avançou em testes relevantes, enquanto a consolidação tecnológica segue projetada ao longo desta década, com certificação prevista antes de 2030. O Cavorite X7 se posiciona, assim, como uma tentativa concreta de aproximar a aviação híbrida de uma aplicação cotidiana mais realista. Visit foi concebido para atacar um problema comum da rotina contemporânea, a inatividade prolongada causada por longos períodos sentado. Em vez de repetir o formato volumoso das bicicletas de treinamento tradicionais, que ocupam espaço e acabam deslocadas para usos secundários, o dispositivo adota uma estrutura compacta capaz de ficar sob a mesa de trabalho. Essa redução física não é apenas uma escolha estética. Ela redefine a relação entre exercício e ambiente, permitindo que a atividade corporal aconteça sem exigir um espaço dedicado. O aparelho utiliza 2 pedais e uma pequena tela que exibe informações sobre o treino, concentrando em um corpo discreto os elementos essenciais de monitoramento e movimento. O aspecto mais particular, porém, está na versatilidade posicional. O usuário pode se exercitar sentado no sofá ou até deitado em um colchonete de ginástica, o que amplia os contextos de uso e rompe a associação rígida entre treino e postura convencional. Para complementar essa proposta, os desenvolvedores oferecem 2 aplicativos móveis. O primeiro mantém uma interface simples e reúne as informações mais importantes sobre velocidade e outros parâmetros do exercício. O segundo altera a experiência ao transformar o treinamento em uma espécie de jogo, controlado pela velocidade com que os pedais giram. Essa camada digital reorganiza o esforço físico em forma de estímulo visual e resposta imediata, tornando a repetição menos estática. Visit, portanto, não tenta competir com aparelhos grandes por potência ou complexidade mecânica. Sua lógica é outra: inserir movimento onde normalmente existe imobilidade. Com preço inicial de $256, o dispositivo se apresenta como um sistema compacto de atividade assistida, pensado para caber no cotidiano sem exigir reorganização radical do espaço. Em vez de chamar atenção pelo tamanho, ele opera pela discreta eficiência de permanecer ativo, onde antes havia apenas pausa física. Theory Board foi concebido para reduzir a distância entre intuição musical e compreensão estrutural. Em vez de exigir que o aprendiz memorize relações abstratas antes de tocar, o dispositivo organiza essas relações de forma visual, luminosa e imediata. Seu conjunto de teclas coloridas e iluminadas permite acessar uma ampla variedade de acordes e escalas, transformando teoria em algo observável no próprio instrumento. O uso segue uma lógica simples. Basta selecionar uma escala para que o sistema carregue automaticamente os acordes e sons correspondentes dentro daquele espectro. A memória interna armazena cerca de 860 escalas, sons e tons, além de vários milhares de acordes, oferecendo um repertório extenso de combinações possíveis. Na prática, isso significa que o usuário pode tocar uma melodia ou construir seu acompanhamento em qualquer tom e em qualquer tonalidade, com cada nota e cada acorde associados a teclas específicas. Essa associação fixa facilita o aprendizado ao converter linguagem musical em referência espacial e cromática. O Theory Board funciona, portanto, como um instrumento que codifica informações por luz. Ao fazer isso, ele mostra visualmente a relação entre melodia e harmonia
dentro de uma escala, o que torna o estudo mais acessível para músicos iniciantes. Ao mesmo tempo, o dispositivo não se limita ao ensino. Ele também pode operar como controlador MIDI, permitindo gravar e tocar música no computador. Nesse modo, comporta-se como qualquer outro teclado, mas preserva sua vocação central: simplificar a leitura interna da música. Por $300, ele assume uma posição singular entre ferramenta pedagógica e instrumento de produção. Não substitui o estudo, mas reorganiza a entrada nesse universo. Em vez de começar pela dificuldade invisível da teoria, entrega um mapa luminoso onde som, estrutura e execução aparecem sincronizados. O resultado é um sistema funcional, pensado para transformar complexidade musical em navegação objetiva. Multifunction Modular Tool condensa, em escala reduzida, 3 funções que normalmente exigem equipamentos separados: impressão 3D, fresagem e gravação a laser. Desenvolvida por cientistas sul-coreanos, a máquina aposta em uma construção modular para oferecer 3 modelos diferentes, cada um com características próprias. Em uma das versões, por exemplo, é possível realizar impressões 3D coloridas. O sistema trabalha com plástico PLA, ABS e outros materiais flexíveis, ampliando o tipo de produção que pode ser executado. A escolha estrutural também merece atenção. Diferentemente de muitas impressoras plásticas de grande porte, esse equipamento foi construído com alumínio de alta qualidade. A rigidez da estrutura metálica não aparece apenas como detalhe de acabamento. Ela influencia diretamente a qualidade da impressão, aumenta a durabilidade do conjunto e melhora de forma significativa os resultados de produção. Há ainda um componente importante de uso: o dispositivo funciona com um aplicativo descrito como intuitivo e simples, o que reduz a complexidade operacional. Segundo os desenvolvedores, a montagem do sistema modular não exige mais de 10 minutos, indicando uma proposta pensada para rápida instalação. No caso do gravador a laser, o projeto inclui óculos de proteção e uma tampa especial. Essa combinação diminui a necessidade de medidas extras de segurança por parte do usuário e revela uma preocupação objetiva com operação controlada. O Multifunction Modular Tool, portanto, não se apresenta apenas como máquina versátil. Ele se posiciona como plataforma compacta de fabricação, onde estrutura, adaptação e precisão técnica são reunidas no mesmo corpo funcional. Com faixa de preço entre $140 e $480, dependendo do modelo, o equipamento desenha uma proposta industrial portátil. Não elimina a complexidade da fabricação digital, mas a concentra em um sistema menor e direto. É uma ferramenta pensada para produzir com múltiplos métodos, preservando estabilidade operacional. RoboPal parte de uma premissa técnica precisa: ensinar programação sem exigir, logo no primeiro contato, o domínio de uma linguagem formal. Em vez de linhas de código, o sistema utiliza blocos coloridos que representam comandos e podem ser conectados em qualquer ordem. Essa arquitetura transforma a lógica computacional em montagem física, permitindo que a criança observe como sequência, combinação e estrutura alteram o comportamento do robô. Dependendo da disposição desses blocos, diferentes atividades são executadas, tornando cada montagem uma experiência prática de causa e efeito. O valor educacional do dispositivo está exatamente nessa tradução. Conceitos que costumam parecer invisíveis passam a ocupar espaço, cor e forma, facilitando o entendimento de processos básicos de programação. Mas o produto não se resume ao robô e aos blocos. Ele acompanha vários acessórios extras, ampliando o campo de exercícios possíveis. Com esses componentes, torna-se viável ensinar o RoboPal a seguir uma trajetória predeterminada ou a parar diante de um obstáculo depois de reconhecê-lo com seus sensores. Esse detalhe desloca o brinquedo de uma simples automação mecânica para uma introdução mais concreta à interação entre comando, ambiente e resposta. A criança não apenas aciona funções, ela passa a compreender que uma máquina pode perceber elementos externos e reagir a eles com base em uma sequência pré-estabelecida. Essa é a transição mais importante oferecida pelo RoboPal: sair da
da brincadeira isolada e entrar no raciocínio estruturado. Na versão mais básica, que custa $190, o dispositivo apresenta uma proposta documentalmente clara: ensinar por execução visível. Cada bloco encaixado representa uma decisão. Cada resposta do robô confirma ou corrige essa decisão no espaço real. Em termos educacionais, isso cria um circuito limpo entre intenção, montagem e resultado, reduzindo a abstração e aproximando a programação do gesto, da observação e da experimentação direta desde o início prático. Volkswagen Hover Vehicle existe por enquanto no território do projeto, mas sua concepção já expõe uma tentativa clara de imaginar o transporte pessoal fora da lógica convencional do contato com o solo. Apresentado pela empresa alemã Volkswagen, o veículo foi descrito como uma tecnologia capaz de se mover por levitação, viajando por caminhos eletromagnéticos enquanto flutua no ar. Não se trata, segundo a proposta, de uma atração de parque temático, mas de uma possível versão de veículo futurista destinada ao usuário comum. Essa intenção altera a leitura do conceito. O projeto não busca apenas impressionar, ele procura sugerir como a mobilidade cotidiana poderia ser reorganizada por um novo princípio físico de deslocamento. O voo seria possível graças a um poderoso campo eletromagnético ativado ao pressionar um botão, convertendo o ato de partir em acionamento de infraestrutura invisível. As grandes janelas laterais funcionariam também como portas, integrando entrada e transparência no mesmo elemento estrutural. O controle seria realizado por meio de um joystick com formato semelhante ao próprio carro, reforçando um desenho de interface centrado em simplificação visual e coerência formal. Os desenvolvedores afirmam ainda que o veículo contaria com um piloto automático, sistema de controle por voz e navegador GPS, com informações exibidas no vidro dianteiro. Esse conjunto aponta para um interior orientado por comando assistido e leitura direta do ambiente de navegação. Mesmo sem preço definido, justamente por ainda ser apenas um projeto, o Volkswagen Hover Vehicle revela uma direção técnica específica: substituir rodas, atrito e pavimento por levitação, percurso eletromagnético e controle integrado. Nesse estado conceitual, ele não representa uma máquina pronta, mas um enunciado industrial sobre o futuro. Um veículo que desloca a imaginação do automóvel da estrada para o campo invisível das forças que o sustentariam no ar, caso essa visão um dia ultrapasse a etapa de experimento e alcance presença funcional no cotidiano humano. Encerramos aqui uma seleção que mostra como a inovação tecnológica continua moldando o presente de maneira concreta e silenciosa. Mais do que novidades impressionantes, essas soluções revelam tendências que podem transformar setores inteiros, influenciar decisões estratégicas e redefinir o modo como lidamos com desafios atuais. Observar esses avanços com atenção é essencial para entender não apenas o que está surgindo agora, mas também o que poderá se tornar indispensável nos próximos anos.